Amados irmãos, que a graça, que a paz, que o amor de Cristo estejam entre nós, amém? Vocês estão com sono, um dia frio, né? Um dia de passeio de bicicleta, tem muita gente passeando de bicicleta, né? E nós estamos investindo, vamos passear de bicicleta no céu. Lá tem uma pista de ciclismo maravilhosa, né? Deixa eu ver se vocês acordaram. Amados irmãos, que a graça, que a paz, o amor de Cristo estejam entre nós, amém? Amém. Bom dia a todos, é muito bom estarmos aqui. Agradecemos a cada irmão, a cada amigo aqui presente, aos 2 N's que nos visitam. Deixa eu ver se eu lembro. Natália, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Natividade, obrigado pela sua presença. Olha que importante, é a única pessoa aqui que tem nome de cidade, Natividade, norte do estado do Rio de Janeiro, né? Você é dona de Natividade? Não? Não, podia ser, né? Mas sejam todos bem-vindos. E o Salmo 122, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero principalmente aqui os adolescentes me ajudando nesse versículo mais uma vez, não é? Porque alguns acham que alegrei-me quando me disseram, vamos ao McDonald's, né? Não, mas é muito melhor do que isso. Mas vamos falar juntos todos lá de novo, vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bacana, uns dizem assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não está alegre não? Está alegre ou não está? Médio, né? Isso, catuca ele. Catuca, deixa ele dormir não é? Amados queridos irmãos, agora então eu vou dar alguns avisos. Vou tentar ser o mais rápido possível, justificar a ausência da minha esposa Selma aqui, porque ela está lá em cima trabalhando no almoço que teremos depois do culto, viu? Então você não diga nada que eu falei, mas quando você estiver lá almoçando, terminar, diga assim, Selma, que comida maravilhosa, né? E aí eu vou ser abençoado em casa, que ela vai chegar alegre, animada, viu? Mas diga de coração, ou mesmo de estômago, mas diga, viu? E agradeço a vocês. Dona Janete, é bom vê-la aqui, sabemos as dificuldades de estar aqui, a todos. Mamãe, é bom vê-la aqui, a todos que estão aqui. Eu vou tentar trazer os avisos mais rápidos e importantes. Hoje é terceiro domingo. Todo terceiro domingo nós vamos aonde? Ao abrigo presbiteriano. Temos a oportunidade de sermos capelão do abrigo, já há 18 anos, muita alegria, e levaremos leite desnatado para as nossas 20 irmãzinhas que lá estão, faremos um culto com elas, levamos a Santa Ceia, e temos a oportunidade, meu amor, amados irmãos, com muita alegria, 18 anos, todo mês, terceiro domingo, estamos lá. Só um mês que houve dificuldade, não fui, me arrependo, né? Mas depois Deus vai puxar a minha orelha, e agradeço a Deus e convido a você a estar conosco. Saímos daqui, hoje vamos sair mais cedo, hoje vamos tentar sair daqui às 2h30, acho que é presbítero Egídio que está, não é? E há o diácono, não lembro quem é o diácono. Orlando, 2h30, aniversário da nossa irmã Undina. Undina está fazendo 90 e muitos anos, e eles têm um bolo lá durante o culto para nós agradecermos a Deus. Uma segunda informação que queria trazer aos irmãos, estamos nos aproximando do período do Carnaval 2020, não é? E nós já estamos nos movimentando para o retiro espiritual. Estaremos lá em Nova Friburgo, no Hotel Shangri-La, estaremos estudando os dons bíblicos, a diferença entre dom e talento, a realidade do que é um dom e como ele deve ser usado, os diferentes dons, as classificações, o maior dos dons. E também estaremos paralelamente estudando sobre as diferentes religiões que convivem conosco, não é? Vamos falar sobre islamismo em outro horário, vamos falar sobre os mormons, que é Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é? Os adventistas, quem eles são, e confesso, irmãos, tem mais uma, mas eu não lembro, mas vamos falar sobre os neopentecostais, a doutrina, não é? Do quanto mais se dá, mais se recebe. Vamos ver se há base bíblica, que certamente não há, mas vamos conversar sobre isso. Está aí o convite. Se você puder, se você quiser, depois conversa comigo, conversa com o Rodrigo, meu genro, ele tem o prazer de ser meu genro, né? Rodrigo, levanta a mão, porque ele é responsável pelo retiro, obrigado. Há 9 anos que eles estão casados. E aí conversa e vê, você vai pagando devagarzinho, e em janeiro, fevereiro estaremos juntos, local muito agradável. E aí uma informação para quem pensa
em ir. Você pode levar o seu cachorro, né? O seu animalzinho, o seu pet, leva ele. Nós estaremos em poucos em quartos e mais em bangalôs, em chalés, né? E aí nós podemos deixar. Eu vou levar a minha cachorrinha, a minha Phoebe, né? A única filha que eu tenho que é solteira, e as outras 3 se casaram. E a minha filha Raquel vai vir de São Paulo trazendo minhas 2 netinhas, cachorras, né? E vão ficar no quarto. 3 cachorros dentro do quarto. Tá bom? Pastor Carlos, vai levar o seu pitbull, Pastor Carlos? O cachorro do pastor é complicado, né? Vai levar. Então depois conversa conosco. Então eu confesso aos irmãos que ia dar mais um aviso, mas eu não lembro qual é. Hein? Missão Kaiowá, Leonor, está lá, Leonor, no próximo sábado, né? Teremos o trabalho, o Congresso da Missão Kaiowá. Mas, amados, ele é bem restrito às pessoas que vão participar, que contribuíram, porque estamos trazendo pessoas de fora. Estão vindo preletores de São Paulo, está vindo preletor de Mato Grosso, e outro que eu não sei de onde vem, né? Mas é um momento de crescimento, é um momento de falarmos sobre missão, sobre evangelização. Qualquer dúvida, pode me procurar Leonor. Leonor, fica em pé para as pessoas verem que é você lá no canto. Dá tchau para mim, Leonor. Dá tchau. Obrigado. Tá bom? Então nós vamos sentar. E agradeço aos irmãos também que participaram ontem, ajudaram o nosso trabalho de prevenção de incêndio. Dudu, se a igreja pegar fogo, não é? Aí perguntaram, pastor, o senhor não vai fazer o curso de prevenção de incêndio, apagar fogo? Eu falei, não, a obrigação do pastor é trazer o fogo, né? Tem que trazer o fogo para os irmãos. Vocês é que apaguem o fogo, né? Agora, se o fogo for demais, aí o pastor tem que entrar, não é? Como um pastor de ovelha. Dudu, se pegar fogo isso aqui, o que nós vamos fazer? Sair todo mundo correndo? Não. Hein? Alguns saem correndo, outros vêm com o extintor. Não, aí sai correndo e vem com o extintor. Alguns saem pelas portas. Temos saída ali, temos saída aqui. Temos a saída aqui, em caso de emergência, pode ser usada. Igual a aeromoça, né? Temos as portas do fundo, as portas laterais, e se não conseguir sair pela porta dos fundos laterais, nós temos a porta superior, você vai para o céu. Direto, viu? É isso aí, devagar, de forma ordeira, não é isso? Tivemos 2 irmãos bombeiros aqui que nos auxiliaram. E o que nós estamos fazendo? Claro, é nos preparando, prevenindo, e esperamos em breve estamos concluindo essa obra, né? Quem gostou do Novo Tempo, diga comigo amém, levanta a mão, diga amém. Amém, gostou muito, faz assim, muito, demais, faz assim. Ó, como eu estou animado hoje, vai descer o fogo, viu, irmão? Prepare-se a brigada de incêndio da igreja, né? Então vou passar a palavra para o pastor Carlos. No nosso momento de contrição, convido você a abrir a sua Bíblia. Livro do profeta Abacuque, Miqueias, aliás. Profeta Miqueias, capítulo 7. Nós vamos ler os últimos versículos, que está entre os versículos 18 e versículo 20. Miqueias fica antes de Naum e depois de Jonas. Profeta que foi contemporâneo de Isaías, e ele vai bradar contra várias questões, injustiças sociais principalmente, pessoas que oprimiam o povo, pessoas que tiravam direitos, subvertiam direitos da viúva, do órfão. Isso desagradava ao Senhor, como desagrada. Mas ele fala especialmente no final desse texto dele, sobre a incomparabilidade do Senhor. Quem é semelhante ao Senhor? Esse Deus que tem prazer na misericórdia, que tem prazer em perdoar. Esse é o momento que nós vamos ler esse texto e depois vamos cantar um hino, um cântico, o hino de número 128, Comunhão Preciosa. E após nós teremos um momento de oração silenciosa, onde nós falaremos com o Senhor. Falaremos daquilo que nos entristece, principalmente as transgressões que nós cometemos. Momento de nós confessarmos a Ele os nossos pecados e suplicarmos o seu perdão. Porque, como diz esse texto, nosso Deus é aquele que lança os nossos pecados no mar do esquecimento.
Vamos ler de forma alternada. O verso 20 nós leremos todos juntos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Para ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Cantemos ao Senhor e depois oremos. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando, é o fim da solidão.
O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E eu, os teus altares, nuvens e raios sobre o sertão. Avisa lá, está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor. E Deus mandou a chuva. Primavera e verão, o outono e inverno então. O Senhor é meu pastor, na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá, está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor. E Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono e inverno então. O Senhor é meu pastor, na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nada vai me separar. Primavera e verão, no outono e inverno então. O Senhor é meu pastor, na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nada vai me separar do Teu amor. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos fez ovelhas do Teu pastoreio, ovelhas do Teu aprisco. Muito obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos para as nossas iniquidades, para os nossos pecados, nós nos entristecemos. Mas quando nós olhamos para o Senhor, um Deus incomparável, um Deus que tem prazer em misericórdia, um Deus que é bom, ó Deus, essa bondade nos conduz ao arrependimento, esse amor nos constrange. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por nos acolher, por persistir, ó Deus amado, em nossas vidas e nos conduzir, ó Deus amado, a uma caminhada nova, a um renovo de vida. Muito obrigado. Que o Senhor continue conosco, nos dando forças, nos conduzindo pelo Teu Espírito Santo, ó Deus amado, para que possamos caminhar firme, com a consciência de que os nossos pecados estão lançados no mar do esquecimento. Ó
Deus amado, muito obrigado. Que o Senhor continue conosco. Por Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amados irmãos, eu estava ali conversando com Deus e eu estava pensando em cada um dos irmãos. Eu sei que alguns irmãos estão radiantes de alegria, de bênçãos alcançadas, como sei que alguns estão chorosos, preocupados com as dificuldades do dia a dia. E aí, enquanto eu pensava e orava do cantor esta música, eu lembrei do Salmo 121, que diz assim: elevo os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu não sei como você entrou aqui hoje, não é? Porque externamente nem sempre nós conseguimos mostrar o que estamos vivenciando. Tentamos disfarçar, colocamos um sorriso, assim a palavra de Deus nos ensina, mas deve ser um sorriso de confiança. Quando estamos com medo, olhamos para baixo. Quando choramos, olhamos para baixo. E olhando para baixo, nós não podemos ver a glória de Deus. Esse salmo nos ensina nos momentos difíceis que você está vivendo, em que nós estamos vivendo, olharmos para o alto. Eu lembro muito da minha tia-avó, Ruth Malafaia, que dizia assim: eu gosto de orar olhando para o céu e vendo um pedacinho azul do céu, porque isso me lembra o meu Pai, o meu Deus de poder. Está difícil, irmão? Está difícil, irmã? A vida tem trazido momentos complicados. Às vezes a vida parece que nós entramos num túnel e não enxergamos a saída. Ou estamos num poço e não conseguimos ver a parte de cima. Olha para o alto. Olha para Deus. Olha para o céu azul. Ou olha à noite para as estrelas do céu. E veja esse Deus que colocou cada estrela ali com a ponta dos seus dedos e fez esta obra de arte. Certamente controla a sua vida com muita facilidade. Isso nos permite esperarmos. Como o salmista diz: esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu gostaria, antes de ler a palavra, orar. Convido você a fechar seus olhos. Convido a você a olhar a história da sua vida. Cada um de nós tem uma história diferente, uma história particular. Eu, em especial, peço a Deus que esteja tocando em você que está sofrendo, em você que tem medo, em você que tem dúvidas para onde andar e qual é o caminho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, doutrino Deus, Tu conheces a cada um de nós. Cada um de nós, Senhor Deus, é uma obra-prima da Tua criação. Cada um de nós é diferente. Somos diferentes. Cada um de nós é uma pedra preciosa, esculpida pelo Teu amor. E às vezes, Senhor, como Tu nos ensinas, passamos por dificuldades, medos, apreensões, dúvidas assolam as nossas vidas. Parece, Senhor Deus, que o temporal não termina e temos medo. Mas Teu Filho Jesus nos ensinou a não olharmos para o temporal, a olharmos para Ele que dormia com a cabeça num travesseiro, naquele barco assolado pelo temporal no mar da Galileia,
enquanto os discípulos choravam de medo. Permita, Senhor Deus, que possamos olhar para a Tua glória nesses momentos difíceis. Permita, Senhor Deus, que possamos sentir mais forte a Tua presença nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Reconforta, Senhor Deus, os nossos corações. É o que nós pedimos e clamamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Louvemos a Deus. Louvemos a Deus. Vamos lá. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Amados irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse das 7 igrejas, que são narradas aqui no capítulo 2 e 3 por Jesus a João. E hoje nós vamos conversar sobre mais uma delas, a igreja em Tiatira. Mas antes que nós comecemos, eu acho muito bom os adolescentes estarem aqui, já que eles são muito mais assolados pelas dúvidas. Nós já somos mais velhos, bem mais velhos, né? Já passamos por muitas situações difíceis. E gostaríamos até muitas vezes de voltar à idade de adolescente e jovem com a mente que nós temos, mas não seremos mais adolescentes, nem jovens. Jesus conta uma parábola muito interessante. Essa parábola está aqui em Mateus capítulo 13, 24 a 30, viu, adolescentes? Olha aqui. Um homem preparou o terreno e plantou trigo. Escolheu as melhores sementes, preparou bem o terreno. E aí foi descansar. E nisso o texto diz que vem o inimigo e joga sementes de joio, capim, e não produz nada de útil ao homem. E aquelas plantinhas vão crescendo, e no início não dá para distinguir o que é trigo e o que é joio. Em determinado momento, o agricultor consegue ver aquelas pessoas que trabalham para ele, o que é trigo e o que é joio, mas como separá-los? Como separá-los? Porque quando se puxasse um pezinho de joio, haveria a possibilidade de destruir o trigo que estava perto dele e perder toda a plantação. Então o dono do terreno diz assim: vamos deixar o joio crescer e o trigo crescer, e no momento da colheita retiraremos tudo, separaremos o trigo e utilizaremos para o nosso alimento, e o joio nós queimaremos e destruiremos. E aí alguns perguntam assim: mas pastor, e qual o sentido dessa história? É que dentro da casa de Deus, na igreja, muitas vezes, nós temos joio e temos trigo, aparentemente semelhantes, mas completamente diferentes em produtividade e em vida para a glória e honra de Deus. Crescemos juntos, convivemos juntos, mas haverá o dia que Deus vai nos separar. É aquele que realmente é do Senhor, a igreja invisível do Senhor, gozará das mansões celestiais. O joio será queimado e destruído no inferno, no fogo eterno.
E aí Deus vai dizer assim para a igreja em Tiatira, que nós vamos ler já já, em Atos 2. Dentro desta igreja havia joio, havia trigo e havia os indiferentes. Podemos chamar de a tiririca do brejo, não é? Aqueles que conviviam com o pecado e às vezes achavam que podiam cometê-los, mas se sentiam fiéis a Deus. Às vezes a vida do jovem é assim. Diz que é, mas não vive como. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. É a maior das cartas às igrejas do Apocalipse. E era a menor igreja das 7 que são citadas. A carta Apocalipse, o livro de Apocalipse, também chamado de Revelações, em inglês você vai ver Revelations, né? As revelações, ela foi ditada por Jesus Cristo ao discípulo, ao apóstolo João, o último que está vivo, lá pelo ano 90 da nossa era, depois de Cristo. Todos haviam morrido, crucificados, queimados, mortos à espada. Só João estava vivo. Que escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda, terceira carta de João. Ele está preso na ilha de Patmos, na Turquia, hoje. E aí Jesus fala com ele e diz para que ele escreva, revele as coisas que estão por vir. Já que a igreja está sendo perseguida, ele está preso por pregar o Evangelho, viver o Evangelho, bem velhinho, queimado, o jogaram no óleo quente. E ele escreve. E essas 7 igrejas, elas demonstram que era a igreja na época. Igrejas essas que acabaram. Na época a igreja cristã estava pungente, crescendo, perseguida, mas crescendo. E essas igrejas não existem mais. Onde está a igreja cristã em Tiatira? Ou em Éfeso? Ou em Pérgamo, cartas que nós já estudamos, ou em Esmirna. E a palavra de Deus vai nos mostrar algumas coisas importantes, viu, queridos irmãos? A morte de uma igreja acontece quando ela se afasta da palavra de Deus, se afasta da verdade. A morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo e acha que pode se secularizar. Ao invés de influenciar o mundo entra e influencia a igreja. A morte de uma igreja acontece quando ela não consegue ver a sua decadência espiritual. Ela está caindo espiritualmente, mas se acha forte e poderosa. A queda de um cristão acontece exatamente com isso. Ele está caindo. As pessoas avisam que ele está caindo. O seu testemunho não condiz com os ensinamentos da palavra de Deus. Mas ele se acha forte. Não reconhece o seu vício, o seu erro. A queda ou a morte de uma igreja acontece quando lhe falta perseverança no caminho da santidade. O que é ser santo? O que é ser santo nesse mundo de hoje, em que o mundo prega que tudo é válido desde que você seja feliz? Isso é pecado. E amados queridos irmãos, a maior astúcia do diabo é tentar nos ensinar, nos mostrar que ele não existe. E Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E aí você vai dizer assim, olha, Paulo podia tudo. Não, Paulo está dizendo que podia passar fome, como podia ter muita comida. Podia passar frio ou passar calor. Podia sofrer ou estar vivendo bem. Ele poderia fazer tudo, mas nada o separaria do amor de Cristo. E ele continuaria a viver para a glória e honra de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, eu posso passar por qualquer situação, mas o meu testemunho sempre será para a glória e para a honra de Deus. E aí eu me pergunto, e pergunto a você, principalmente vocês adolescentes jovens, não é? Você que está aqui, e o seu testemunho de vida aí no mundo, como é que é? É difícil, não é? É difícil. Cercado muitas vezes de pessoas liberais, libertinas, pecadoras. Como dizer para eles que eu não faço parte daquele meio? Eu lembro que
nossas 3 filhas eram pequenas, adolescentes. E elas insistiam com a mãe, Selma, e comigo, para algumas coisas que nós não concordávamos. E elas diziam assim, muito interessante, mas por que não todo mundo faz? E aí a Selma, pequenininha, baixinha, elas maiores que a Selma falava assim, você não é todo mundo. Você é filha de Deus. Jesus Cristo morreu por você. Você tem que ser diferente. Se não for, te arrebento com a chinelada. Essa psicologia aprendeu com a minha mãe. Hoje, às vezes, os pais têm medo dos filhos. Eu, quando era pequeno, minha mãe estava conversando com as amigas, sei lá, eu, curioso, chegava perto, o pastor é curioso, desde pequeno era curioso. Para não dizer fofoqueiro, curioso, cuidado. Aí chegava perto, e a minha mãe está fazendo o que aqui? Isso é conversa de gente ganha, pode sair. Eu saí, irmãos. É conversa para você, sai. Hoje, a conversa que muitas vezes a criança, o jovem, o adolescente não deveria participar, ele ouve, participa. A vida, muitas vezes, do casal se transformou em tornar a criança feliz e os pais. Abra na sua Bíblia, Apocalipse 2, a partir do versículo 18, carta à igreja em Tiatira, hoje localizada na Turquia, a menor das 7 igrejas. Alterne comigo, mas antes eu vou orar. Senhor, com alegria, respeito, temor, vamos ler novamente a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo nos esteja iluminando para que consigamos entender, ouvir e aprender com o Teu ensino. Fala conosco, Senhor. Usa o pregador como Teu instrumento. E o que vier de Ti, Senhor, que retenhamos, que não deixemos de lado, mas fala conosco. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão Tasso, obrigado pela sua presença. Você não foi citado entre os visitantes, mas é a primeira vez, viu? Leve um abraço por... Não é a primeira vez, não? Então finge que é. Não, pastor não se contraria, não é? Teu pai é o Eudir, o Elcir? Eudir. Eu conheci você pequenininho fazendo trabalho na igreja do Anil. Manda um grande abraço, nos ajudou muito, muito lá, na igreja da Taquara. Vamos lá. Apocalipse 2, 18 em diante, alterna comigo, diz assim: ao anjo, ao pastor da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Vocês, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conserva o que tens, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir o último versículo?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ninguém é surdo. Mas nem todos entendem ou querem entender. Mas o Espírito Santo vai falar para nós. Amados, queridos irmãos, é a maior das cartas em tamanho e a menor e a mais agressiva, talvez, para a menor das igrejas citadas por João em Apocalipse. Tiatira era uma cidade comercial, tipicamente comercial. Ela não tinha expressão de riqueza, ela não tinha expressão cultural, ela era comercial. Ela ficava nas estradas de interligação entre a Europa e a Ásia. Por ali passavam muitas caravanas. E ali tinham muitas associações comerciais. Pessoas que trabalhavam, por exemplo, com couro, formavam uma associação comercial. Pessoas que trabalhavam, por exemplo, com lã, formavam uma associação comercial. Corporações, vendedores de bronze, vendedores de tinta, alfaiates e vendedores de púrpura. E aí nós lembramos lá em Atos 16, 14, quando Paulo converte a Lídia, uma vendedora de púrpura de Tiatira, é falado lá, de Tiatira. Provavelmente ela era uma representante comercial desta associação lá na cidade onde Paulo a encontrou, em Filipe. Ao participar dessas associações comerciais, você tinha algumas obrigações. Primeiro, participar das festas, adorar aos deuses que eles adoravam, e a participar também dos bacanais. Ao participar da festa, tinha que comer a comida que era oferecida àqueles deuses. E depois tinham festas extremamente liberais, bacanais. Em não participando da associação comercial, você ia à falência e não conseguia trabalhar. Então esta igreja que surge em Tiatira, surge com um questionamento. Como ser crente e trabalhar aqui, viver aqui? Porque o ser crente nos impõe a santidade, a diferenciação. Jesus disse que nós temos que ser sal e luz, temos que ser diferentes. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver em você alguém diferente. Se as pessoas olharem para você e não virem em você um servo de Deus, um transformado, um convertido, alguém que Jesus morreu para salvar, você está no mundo. Ou você acha que você pode ser de Deus e do mundo ao mesmo tempo? Na nossa época nós dizemos que é o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro pé no mundo. Aí nesse dilema surge uma mulher que se diz pastora, profetisa, chamada Jezabel. E essa mulher traz a seguinte ideia: é possível estar com um pé lá e um pé aqui. É possível vivenciar a adoração àqueles deuses, comer aquelas comidas oferecidas aos ídolos, participar dos bacanais e depois chegar aqui na igreja louvar, adorar a Deus, passar com o dia a mão, chorar, sorrir. E alguns não concordavam. Outros conviviam com isso. E até mesmo praticavam. Alguns eram joio, declaradamente pervertidos dentro da igreja. Outros eram trigo. E alguns eram a tiririca do brejo. Eu quero falar para você que se sente a tiririca do brejo hoje. Trata de mudar a tua vida. Deus não te criou para ser tiririca do brejo. Deus te criou para ser trigo. O joio é lançado pelo diabo. Como é que o diabo destrói uma igreja hoje? Não é perseguindo, não. Ele implode, ele destrói por dentro. Ele coloca dentro da igreja formas de vidas diferenciadas do ensino da palavra de Deus, que vão corromper nosso coração e vão nos levar ao esfriamento. É uma das cartas que nós vamos ler, muito interessante, Jesus diz assim: porque não és quente como água quente de Herápolis, nem és fria como água fria de Colosso, gelada que desce das montanhas, estou para vomitar-te da minha boca. Amados, queridos irmãos, o que os cristãos deveriam fazer nestas circunstâncias?
transgredir a palavra de Deus ou progredir em santidade em direção ao Senhor. Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro e continuar sendo uma pessoa amiga e querida e festejada. Vocês já viram, vocês adolescentes, as pessoas mais amadas da sua sala são as piores. Repare, são os que dão o pior testemunho. São os mais pervertidos, os meninos e meninas mais pervertidos, são aqueles em que a turma bate palma. E muitas vezes o jovem, ele também quer entrar por esse caminho. Quando esse caminho leva à destruição e à morte. Eu já contei aqui, vou contar de novo, viu? Mas eu estou contando para a igreja, não estou contando para a Natália, que é a primeira vez, e a Natividade, o nome da cidade do Norte Fluminense, né? Eu, quando era jovem, lá na igreja do Grajaú, espero trazer o reverendo Tiago aqui, pastor da minha época, 94 anos, né, mãe? Que ele tem, ainda prega. Ele prega bem, 90? Já estou profetizando, Maria, 94, né? Ele vai a 94, não há dúvida, né? 93 anos, prega, vamos trazê-lo aqui, ó, para pregar. Ele prega bem, não é? Eu ia para a igreja e não levava a Bíblia. Para que levar a Bíblia? Quando eu levava a Bíblia, eu passava perto dos meus amigos na rua, né? Naquela época a gente tinha muito amigo na rua, jogava futebol na rua. E imagina passar perto dos meus amigos com a Bíblia, eu tinha uma vergonha enorme. Até o dia em que o irmão nosso, Jorge Vion, que está à frente da Missão Kaiowá, brincou conosco e falou assim: sabe qual é a diferença entre o jovem cristão da Assembleia de Deus, da Batista e da Presbiteriana? Ele falou: o jovem da igreja da Assembleia de Deus, ele vai para a igreja com a Bíblia assim, ó. Que a palavra de Deus está no coração dele. O jovem da igreja batista vai com a Bíblia aqui do lado, é a companheira dele. E eu achei fantástico. Eu perguntei: e o presbiteriano? Ele falou: vai à igreja sem Bíblia. Olha eu lá, olha eu no bolo. Meu irmão, eu fiquei tão triste com isso, porque Deus falou para mim, como eu espero que Ele esteja falando para cada um de nós. Jezabel significa puro, esse nome dela significa puro. Se nós lembrarmos na história do povo, Jezabel era a esposa do rei Acabe, foi rei do Império do Norte, Israel, capital Samaria. Ela é que trouxe a adoração a Baal, o deus pagão, dos povos pagãos da região, e perseguiu os profetas do Senhor e os matou. E nesse momento Elias tem que fugir para não ser morto por Jezabel. Jezabel simboliza o paganismo, a adoração ao diabo, e nesse momento aqui a adoração ao dinheiro. É o único bem físico que tem o nome de um Deus, Mamon na Bíblia. Mamon é amor ao dinheiro. Tem gente que faz tudo pelo dinheiro. Tinha até alguns programas aí, tudo pelo dinheiro. Eu vi pessoas comendo barata por dinheiro. Muitas vezes o dinheiro transforma as vidas das pessoas. Primeiro, observe o seguinte, queridos. Deus conhece a sua igreja, conhece profundamente. O texto diz que Ele é como olhos flamejantes de fogo. Ele penetra onde tiver que penetrar. Não há lugar onde Jesus não consiga entrar, enxergar e ver. Ele entra no fundo e profundo do seu, do meu, dos nossos corações. Ele sabe o que vivemos, Ele sabe o que sentimos, o pensamos e falamos. E o texto diz que Ele tem pés de ferro, de bronze polido, que Ele vai pisar, Ele vai destruir, e a sua presença é vista por toda a igreja. Samuel, fiz teste de carga. Cadê Samuel? Fiz teste de carga. Foi aprovado, né? Foi aprovado. Eu esqueci, mas deu certo. Jesus conhece a sua igreja. No capítulo 2, logo nisso, que Ele anda pelo meio da sua igreja. Você pensa que Jesus não te conhece? Você pensa que você sai daqui e Jesus esquece você? Ele vai te olhar. E quando você está lá no bolo, misturado com o mundo, Ele chora. Ele chora. Jesus ama a sua igreja de tal forma que morreu por ela.
E não há como não ver o olhar de Jesus. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negou Jesus. E Jesus o avisara que ele faria. Ele se sentia forte, ele se sentia poderoso. Ele dizia que o mundo não influenciaria. Ele negou Jesus. Chegou a falar palavrões para negar a Jesus e não ser identificado como um seguidor de Jesus. E agora que ele pecou 3 vezes, Jesus está preso, sendo martirizado, o texto diz que ele olha para Jesus, ele vê os olhos de Jesus e chora. Aliás, tem um corinho que diz, né? Seu maravilhoso olhar. Quem sabe canta comigo, vamos lá. Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Ele olhou a Jesus. E os olhos flamejantes de Jesus leram o seu coração e lhe disseram assim: eu te avisei, Pedro. E Jesus distinguia dentro da igreja, como distingue hoje, os seus fiéis, o trigo, os pecadores, o joio e os tolerantes ao pecado. Amados queridos irmãos, esta igreja em Tiatira, apesar de pequenininha, ela tinha características 5 muito importantes. Repare, era uma igreja operosa, havia trabalho, trabalhava muito para a glória e para a honra de Deus, tinha uma agenda cheia de programações. O texto diz também, lá no versículo 19, que ela era marcada pelo amor, o maior das virtudes, o amor. Eles se amavam. Ela era marcada pela fé, eles confiavam em Deus. Ela era marcada pela perseverança ou paciência triunfadora. Ela passara por provas com firmeza. Ela estava em franco progresso espiritual. O texto diz que as últimas obras eram mais numerosas e melhores do que as primeiras, porque havia um remanescente fiel ali. Havia um grupo que ainda era fiel, mas havia um grupo que estava descambando para o mundo. Jesus reprova a tolerância ao pecado. Antes de falar de Jezabel, ele diz que a igreja estava em pecado, tolerando a falsa profetisa chamada Jezabel. Uma falsa doutrina ensinava que os crentes deviam participar dos banquetes, das associações, comer carne sacrificada aos ídolos, participar de festas imorais, para que não tivessem prejuízo financeiro. Ela não apenas ensinava, como ela vivia isso dentro da igreja. Pessoas se envolviam nesse tipo de relacionamento. E aí Jesus faz 3 coisas importantes. Ele fala: primeiro, eu dei oportunidade ao arrependimento. Eu dei oportunidade ao arrependimento a Jezabel. Chamou a atenção de Jezabel, como ele está chamando a nossa atenção hoje, e dizendo assim: cuidado, cuidado, você está em rota de colisão com Deus. Ou você está em rota de cair do precipício, porque você está caminhando para a morte eterna. Cuidado! Depois Jesus diz no versículo 22, depois ele diz assim: agora eu vou punir você, eu vou disciplinar, porque você não se arrependeu. E o texto diz que ele joga a Jezabel numa cama e a faz sofrer. E ela não se arrependeu. E aí vem o terceiro ponto. Jesus traz o seu juízo: vou destruir completamente esta família. Esta pessoa vai queimar no fundo e profundo do inferno. Imaginou Deus falar isso para você? Mas pastor, Deus é um Deus de amor. É. Mas Deus ama. Foi Deus que me criou, foi. Ele é um Deus que se ira. Ele não compactua com o seu pecado, nem com o meu. Ele não se compactua com os nossos pecados. Ele exige de nós santidade. E aí ele vai dizer que o salário do pecado é a... Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu posso pecar à vontade, que eu sou um predestinado. Ele está crente que é crente. Quando ele dormir aqui, vai acordar lá no fogo do inferno. Você é crente, você é diferente. Se Deus mandou seu Filho Jesus para morrer por você,
É porque você é diferente. E sendo diferente, você tem que viver diferente. Olha Davi lutando com Golias. Davi não foi vestido de soldado, ele foi vestido de pastor, ele era pastor de ovelhas. Como é que ele ia se vestir de soldado? Quando a gente vai no mundo enfrentar os Golias do mundo, a gente vai com roupa de crente, com pensamento de crente, com palavra de crente, com coração de crente, na fé do crente. E Deus tem poder para destruir os gigantes. E aí, Jesus faz um encorajamento à igreja e diz que é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. É possível manter-se puro, mesmo quando outros se corrompem. É preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena, porque muitas vezes nós achamos que precisamos experimentar coisas novas para sermos mais felizes. Vai experimentar coisa nova. Jesus já nos deu tudo, Deus nos deu tudo, nos deu a sua palavra, nos deu a salvação, é Ele que nos cria, é Ele que nos sustenta. Seu Filho Jesus morreu por nós, e você quer experimentar coisa nova do mundo? Você quer ter a forma do mundo? Esse Deus que te criou? Depois, vamos lembrar de Isabel. Primeiro, Jesus chamou a atenção dela e disse que ela estava em pecado, para que ela se arrependesse. Depois ela sofreu, passou por muita dificuldade. Aí Jesus disse assim: vou extirpar essa doença do meio do meu povo e do mundo. É isso que você quer para a sua vida, querido, querido? É isso que você quer para a sua vida? Em Cristo já temos vida plena, vida em abundância. Jesus diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida em abundância, não é pouca não, vida em abundância, é muita vida. Amados, queridos irmãos, como é bom nós sentirmos o amor de Deus, a proteção de Deus. Como é bom nós sabermos que somos diferentes, somos peregrinos, somos forasteiros, somos o povo de propriedade única e exclusiva de Deus. Nós temos estampado na nossa testa, olha que a minha é grande, temos estampado na nossa testa propriedade de Deus. Não há como esconder, não posso viver com a mão escondendo, pelo contrário, eu tenho que tirar a mão e abrir o peito e dizer: Senhor, eu sou teu, não mereço, o Senhor me amou, Jesus morreu por mim, eu quero viver para a glória e honra do teu santo nome. O louvor vai subir? A igreja fiel será recompensada pela sua vitória. Versículo 26, Jesus diz que nós julgaremos o mundo, nós estaremos presentes quando Jesus voltar e levar o mundo e o diabo para a perdição. Nós vamos ver. Nós vamos ver. Em 1 Coríntios 6:2 diz: os santos julgarão o mundo. Em 1 Coríntios 6:3 diz que os santos julgarão os anjos do diabo e vão para o inferno. O vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Cristo. Versículo 28. Teremos a estrela da manhã, Jesus Cristo. Apocalipse 22:16. Na nossa vida seremos como estrelas, vivendo em santidade, brilhando para a glória e para a honra de Deus, porque Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Cristo é melhor que os banquetes do mundo. Cristo, somente Ele satisfaz as necessidades da nossa alma. Amado, volte as suas costas para o pecado. Deus está falando com cada um de nós. Assim como falou para Jezabel.
Arrepende-se. Arrepende-se. Talvez você diga assim, mas não tem coragem. Tem sim. Tem sim. Dá para mudar. Dá para mudar a história da sua vida. Porque Deus está contigo. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem quer ouvir? Quem consegue ouvir? Jesus é como aquele que tem os olhos inflamantes. Ele está olhando você por dentro. Ele tem os pés de bronze polido. Ele está presente. Ele está entre nós. Ele está caminhando entre nós. Ele está caminhando dentro de nós. Ele está olhando você. E o que será que Ele está vendo? Hoje a igreja de Tiatira não existe mais. Ela morreu. Vamos dar a entender que a igreja se compactou com o pecado de Jesus. Quero ir para o céu. Quero encontrar você lá. E aí, já que falamos no Jorge Leon, lembrando, né? Ele sempre foi um irmão brincalhão e ele diz assim: André, amo tanto você, quando chegar no céu quero que você esteja lá para me receber. E eu falei: Jorge, se eu não estiver, espere, porque eu estou chegando. Quero ver você um dia no céu, e junto como estrelas, brilhando para a glória e honra de Deus, podemos desfrutar da intimidade do amor de Deus. Uma igreja vitoriosa. Que Deus extirpe a Jezabel que existe dentro de cada um de nós. E que Deus nos faça ouvir e ver o seu imenso amor. Nós vamos ficar em pé. Nós vamos fechar nossos olhos. E nós vamos orar. Senhor Deus, choramos, Senhor Deus, mas é um choro de alegria, é um choro de amor. Como, Senhor Deus, podemos explicar tamanho amor por nós? E merecemos este amor, mas o Senhor nos ama. O Senhor nos ama e continua nos amando. Teu Filho Jesus é como uma flor que foi pisoteada no jardim e morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos olhar para Ti e Te chamarmos de Pai. Pai, Paizinho, Pai, aqui estamos nós. Não como nós nos escondemos dos Teus olhos de fogo. E pedimos, Senhor Deus, tira de nós aquilo que nos leva ao mal. Tu tens esse poder, Senhor Deus, e nós precisamos. Tu tires de nós a Jezabel que existe em nosso coração, para que possamos caminhar sempre em Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo olhe para nós e se alegre. Se alegre do nosso viver. Nós não queremos entristecer o Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, Tu sabes como temos vivido. Fala conosco. Fala conosco. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo.
hoje e por todo sempre. Amém, Senhor.